aí, galera? Tudo bom? Não sei por que eu tô fazendo isso, mas tá bom. Pull the trigger, don't hesitate, just shoot. Oh, horrível. Me chamo Yusra, sou francesa, moro na França e fica até o fim porque vai ter uma pequena surpresa. Mas sim, hoje eu vou falar de 6 coisas estranhas que franceses fazem. Estranhas pelos estrangeiros, mas para nós é totalmente normal. A primeira coisa se chama faire la bise. É fazer um beijo na bochecha da pessoa quando você vê ela. Isso se faz entre amigos, coisas como assim. E para muitas coisas isso é estranho, para nós é totalmente normal. Tipo, tudo bom? E tem que fazer o pequeno ruído do beijo também, senão é estranho. E o número de bis depende da região. Em geral, na minha região é 2, mas tem região onde é 4, tem regiões... não posso falar. Tem regiões onde é 1, e um pouquinho estranho, tipo... Não sei, mas assim, faire la bise é muito estranho. Uma outra coisa muito estranha para estrangeiros e as expressões que temos. Tipo, il me court sur le haricot, se prendre un vent, chercher midi à 14h. São expressões que literalmente são muito estranhas, mas tem um sentido mais... Uma outra coisa que eu sei que pode ser muito chato para outras pessoas que não são francesas e é de dizer, tipo, quando você tá pensando, eu tô pensando, tipo, je sais pas, ça va te faire comme ça, ou tem coisas como assim, são pequenos onomatopeias que eu não sei por que fazemos isso. Eu realmente não sei. Mas é muito, muito, muito prático, porque te dá um pouco de tempo para pensar sobre o que você vai dizer. Mas não sei por que. Uma outra coisa que eu sei que é muito chato quando você está aprendendo francês é a maneira que contamos depois de 70. Tipo, é 70, 71, 72, seria 60 e 10, 60 e 11, 60. E tenho, não sei porquê, acho que somos um dos únicos idiomas que contém como isso. É muito estranho. Eu concordo. Uma coisa que fazemos, eu não sabia que estava tão estranho, mas para os franceses é como uma instituição, não sei como dizer, é o fato de prendre le goûter. Prendre le goûter é quando você come, tipo, um pouco de pão com Nutella, coisas como assim, às 16 horas. E isso é totalmente normal para nós, mas para vocês não é, praticamente. E, não sei, é gostoso, é legal. Comemos, gostamos de comer, então comemos. Tem pessoas que não fazem isso. É totalmente normal. Se você não tá com fome, você não vai prendre le goûter. Mas eu jamais vou deixar meu goûter em outro país. Mesmo se eu vou morar em Rússia, eu vou comer meu goûter. E a última coisa, isso é uma coisa que é muito importante para mim. Pain au chocolat contra o chocolatine. Pain au chocolat é para a parte norte da França, mas não é como isso. E chocolatine, que é mais no sul, pessoas dizem isso. Pain au chocolat é o pão com chocolate, não é uma chocolatine. E tem realmente um debate intenso sobre isso,
Tem time chocolatinho, time pão chocolate. Tem lugares onde você vai pagar mais se você diz pão chocolate. Somos loucos, não sabemos o que fazer nas nossas vidas, aparentemente. Mas é tudo, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Mas, antes de terminar, eu quero fazer um pequeno presente para um de vocês que pode ganhar, tipo, goûter franceses, como biscoitos, doces franceses. Então, se você quer participar, só tem que deixar um comentário dizendo o que você quer e eu vou escolher daqui a pouco. Acho que vai terminar 25 de maio. Sim, 25 de maio. Então, vai. Se você quer comer coisas francesas, que não são realmente só francesas, mas que temos aqui, deixa um comentário, diz que você participar. É isso. E obrigada pelos 100 amigos. Faz prazer. E tchau.